Olá, pessoal do Canon College, meu nome é Francisco, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Canon College aqui falando com Valdemir Cunha. A gente já está aqui conversando um tempo já. Né? Pois é, muito obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Que legal, que bom que você topou vir falar aqui com a gente. O podcast já está conversando aí com muitas pessoas, a gente está chamando desde os fotógrafos mais altos, fotógrafos que têm trabalhos diferenciados, a gente está chamando todo mundo. A ideia também não é chamar só fotógrafo, é chamar tudo que envolva a arte, né? No final das contas. A gente está até com vontade de chamar, vamos chamar advogado para falar sobre direito de imagem. Legal. Que um assunto importante. São assuntos importantes. Mas, Valdemir, vamos lá. Como é que você começou na vida? Não na vida de fotógrafo, na vida mesmo. Vamos lá, eu tenho 55 anos, nascido em São Paulo, pensando em profissão, o jornalismo me fez entrar nisso, ou seja, desde os 14, 15 anos eu já pensava fazer jornalismo, e aí a gente está falando isso da década de 80, onde você não tinha faculdades de fotografia. Fotografia não era uma possibilidade. Então, o jornalismo era, para mim, uma possibilidade de estar produzindo informação, mas a minha ideia sempre foi texto. Ah, foi texto? E eu trabalho. Não era foto. Eu, por acaso, e aí sim, para entrar na faculdade de jornalismo, eu fiz 2 anos de cursinho. E a gente tinha um grupo de teatro. E como eu não era bom ator, e aí tinha uma câmera fotográfica no grupo, eu acabei fazendo luz e a fotografia de cena. Eu, na verdade, entrei na fotografia muito mais por falta de não ter sido um bom ator, e aí eu ficava ali como um menino que vai jogar no gol porque não joga bem na linha, e aí eu gostei da brincadeira. E quando eu entro... É um músico que não é tão bom, mas sabe montar os carros, sabe equalizar. Você acaba saindo pela tangente e acaba participando. Está ali no grupo, mas fazendo a outra parte. E o que acabou acontecendo foi que no grupo algumas pessoas se profissionalizaram e aí eu comecei a fazer cursos de fotografia. Tem uma escola que ainda existe chamada Focus, que era até numa travessa da Paulista. Comecei a fazer os cursos dela e entrei na faculdade. A ideia era a fotografia ser um suporte e uma ferramenta para o jornalismo. Só que o que acabou acontecendo foi que, entrei em jornais grandes, trabalhei na Folha da Tarde, Diário do Grande ABC, escrevendo, e em nenhum dado momento eu falei, não, eu quero fotografia. E a transição foi até estranha, porque um amigo meu que trabalhou comigo foi para uma revista de cavalos e falou, estamos precisando de um editor aqui. Aí ele me mandou a revista e eu olhei as fotos. E tinha um sujeito chamado M. Vilevic, com uma luz absurdamente doida. Eu falei, vou para essa revista não para editar texto, para aprender fotografia. E aí foi. Aí eu comecei a fotografar. Revista de cavalo. Fui especializado em cavalo durante alguns anos e como a gente está falando de final de década de 80, início de década de 90, onde o comércio de cavalo de raça era forte. Você tinha casas de espetáculo como o Palace fazendo grandes eventos, leilões. E nisso você tinha lá uns 10 fotógrafos que atendiam o mercado e um mercado grande. Sim. E aí, cavalo não é barato, né? Não é. E foi legal, porque no fundo você precisava saber um pouco mais do animal para conseguir respeitar características. Você não usava uma grande angular para fazer um cavalo, porque senão ele virava uma girafa. Enfim, e por conta dessa escola, desse cara que já fotografava, chamava M. Vilevic, eu dei uma sorte de fotografar o Aras de um cara chamado Jaime Monjardim, que tinha feito uma novela chamada Pantanal. E eu fui como assistente e levei umas fotos de presente e esse Jaime falou assim, vem aqui amanhã, traz umas coisas aí que eu gostei do seu trabalho. E eu volto no dia seguinte, entrego o material, encontro o Jaime, Almir Sater, Renato Teixeira, e o Jaime deu um tapinha nas costas, é ele que vai para o Pantanal com a gente a semana que vem. E aí começa algo que era inesperado. Eu já estava na fotografia, fotografava cavalo. Fotografar cavalo é lidar diretamente com a natureza, então eu viajava o tempo todo
para estados brasileiros, só que eu nunca tinha ido para o Pantanal e era longínqua a ideia de se especializar em fotografia de natureza e meio ambiente. Só que era um ano atípico, era 1992, onde estava acontecendo a Eco 92. Mais do que isso, estava nascendo uma revista chamada Os Caminhos da Terra, que nasceu com a Eco 92. Fui para o Pantanal com o Jaime, ficamos 40 dias trabalhando, nunca processei tanto filme na minha vida, os filmes vinham de avião, o que estava no lugar certo, na hora certa, e nem com a maturidade suficiente. O que aconteceu foi que ele gostou de mim, eu fotografei, só que já tinha, as pessoas confundem, então você trabalhou na novela Pantanal? Não, ele estourou com a novela Pantanal em 90 e essa viagem foi em 92. Então, muita gente acha que eu trabalhei com ele na novela. Não, era uma produção francesa que a empresa francesa pagou a pré-produção e não topou pagar a produção. Sim. Então, eu fiquei com todos os filmes e desembarquei nessa revista chamada Caminhos da Terra, na qual eu vim virar editor executivo e fiz 200 exemplares dela durante quase 15 anos. E aí, sim, a história do editor que se especializa em meio ambiente e passa, sim, a usar o meu trabalho de jornalista, a editar material e a pensar na revista como uma realidade, que pensava em grandes ensaios fotográficos, e a gente recupera na Terra aquela coisa da dupla, do jornalista e do fotógrafo, sim, construindo uma história. Que legal. E aí começa, e aí vai a história do fotógrafo documentarista ligado ao meio ambiente. Sim. Quando você fotografava cavalo, ele é de estúdio ou fora? Fora. Algumas pessoas até arriscavam levar luz e tal, mas imagina você espocar um flash com um cavalo de 500 quilos. Então, essa tomada de luz também foi legal. Por quê? Como eu falei, a minha formação foi em teatro. Sim. Na formação, no fundo, autodidata. Eu tinha lá uma câmera, uma cinquentinha, eu fazia a luz e não tinha flash. Eu não uso flash até hoje, não porque eu não gosto de flash, porque eu nunca aprendi a usar flash. Porque eu não tinha dinheiro para comprar flash, e aí a luz direta, a luz contínua do teatro é a minha formação. Então, quando eu fotografava teatro, eu fazia a luz e aproveitava a luz existente, e no cavalo, muita gente acreditava que a gente fazia estúdio só por conta de luz de janela. Você levava o cavalo para dentro de uma baia, trazia um pouquinho, o fundo era completamente escuro, você falava, pô, esse cara é maluco, ele conseguiu fazer estúdio. Não, o domínio dessa luz contínua faz com que a gente que só usa isso tem um domínio muito forte. Sim. E aí economiza, né? Porque, sim, no fundo, era uma questão só de economia. Eu nunca tive flash e, quando eu tinha dinheiro para comprar, eu não consegui o mesmo resultado que a luz natural. Uhum. Quando vai fotografar cavalo, a equipe é o quê? É o fotógrafo? O fotógrafo e um monte de gente para correr atrás do cavalo. Vamos lá, você tem duas características de cavalo. Uma é o cavalo para exposição, ele paradinho no movimento certo, e aí você precisa de um tratador que faça o cavalo parar. Sim, que saiba fazer o cavalo ficar calmo, fazer o movimento. Exatamente. É que nem desfile de Miss. Tem que saber usar salto, tem que andar certinho e tem as posições corretas. E com características de morfologia desse bicho. Essa raça a garupa é mais importante, essa raça o pescoço é mais importante. Então, o fotógrafo, que é especialista nisso, tinha que conhecer biólogo. Exatamente, mas zootecnista. Meio equinólogo, eu não sei se nem zootecnista, para saber o quê? Qual é a característica daquele animal e o que o criador quer ressaltar. E essa era a foto estilo cavalo, paradinho para leilão. Só que o que era mais legal, isso na fazenda, você escolhia um lugar, limpava o lugar, às vezes era baia, tinha áreas com muita estrutura, menos estrutura. Você conseguia montar uma espécie de estúdio. Às vezes, até com um fundo infinito, você conseguia montar para essa foto que eu chamo de estilo, cavalo paradinho. Mas o grande barato não era isso. Era os cavalos. Luz natural. Só luz natural. Impossível. Algumas pessoas lá fora até usavam flash, mas aí você estressa o bicho. Sim, e aí o seu tempo de foto diminui. Porque ele vai no primeiro, vai no segundo. Depois que você estressou, acabou a foto.
Mas o mais legal, e aí vem a origem da minha fotografia também, é que fotografar a cavalo solto é muito legal. Escolher a locação, lidar com o bicho e aonde ele vai estar, na luz que ele vai estar, e com gente conduzindo esse cavalo ou uma tropa de cavalos. E isso, no fundo, é a minha essência de fotografia de vida selvagem. Sim. Você lidar com um animal em uma situação que ele é mais forte que você, ele tem um domínio maior sobre tudo, e você tem que conduzir a luz para você conseguir o movimento certo, a luz perfeita, e características que também o criador queira. Que aí a gente tinha outro problema. Eu sempre fotografei em cromo, mas se você está com negativo cor e o laboratorista erra na filtragem, o cavalo mudou o cavalo. Sim. Ele deixa de ser castanho para ser preto, por exemplo. Aí é outro animal. Então, também o controle de cores, de revelação, e o filme que você está usando, um filme mais quente, um filme mais frio, isso também fazia com que a gente que fotografava aquilo precisava ter técnica para isso. É como fotografar carro, que é outra foto muito técnica. Assim como joias, você tem que saber aquilo e lidar de forma técnica para conseguir o melhor resultado. Que legal. E aí, esse fotógrafo que você falou que tinha uma luz incrível, também totalmente na luz natural. Natural. Era engraçado, porque era um fotógrafo mais velho, eu tinha uns 20 e poucos, ele tinha quase 60, e era uma época que a gente não tinha acesso a revistas gringas. A gente está falando da pré-história, não tinha internet, não tinha comunicação. Para receber uma revista Fotô, você comprava com 5 meses de atraso, valendo uma grana. E ele adorava moda. Ele era do Paraná, fazia muita coisa de moda, já com ensaios para mulheres na época, só que o cara fotografava como se estivesse fotografando para Elle francesa. Ele tinha um estoque de catálogos, revistas, fez um monte de concursos internacionais e ganhando. Ele tinha uma luz muito especial. E quando você olha, eu olhei aquela revista e falei, cara, eu não quero nem saber o que eu vou fotografar, eu quero essa luz. Eu não fui atrás do cavalo, Sim. Eu fui atrás daquela luz, porque era tão incrível. E é um fotógrafo que não se tornou conhecido. No meio de cavalo, no Brasil, naquela época, era o melhor fotógrafo de cavalo do Brasil. Só que a gente está falando de um nicho. Sim. E toda a área que é nichada, você acaba não conhecendo pessoas, mas se comparar hoje, você pega o que você acha que é o melhor cara de moda no Brasil hoje, era esse cara na área de cavalos. Mas o mais legal é que ele conseguia trabalhar com a luz natural e não necessariamente em uma coisa que você tem um controle, né? Zero controle. Porque quando você tem um modelo, uma maçã, uma paisagem... Você tem domínio. Você tem muito mais domínio do que um cavalo. E esse eu acho que foi a minha grande escola. Pensando bem hoje, eu falo, eu fotografo natureza, fotografo vida selvagem. A grande escola foi aquilo. Por quê? Além de tudo, você tem que ter paciência, tem que saber conduzir, e não é que o cavalo vai para o lugar que você quer, ou o animal vai para o lugar que você quer. Você que se posiciona e antecipa a luz que você quer. Porque trabalhar com luz natural, para quem trabalha, é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu já vi gente de estúdio sair para a luz natural, o cara fica com um fotômetro de mão o tempo todo e fala, você está maluco? A luz está vindo daqui, e você já sabe dominar com isso da mesma forma que quem está dentro de um estúdio. Então, essa coincidência, e também a coincidência de eu aprender fotografia meio aos trancos e barrancos no teatro, é legal. Por quê? Porque eu estou com luz contínua, né? No fundo, é luz natural. A única vantagem é que você pode mexer o sol. Ó, joga a luz para cá, joga a luz para lá. E, por uma característica que eu vim descobrir depois, eu sou muito do contraluz. Tem uma coisa que eu nunca revelei, estou revelando ultimamente, eu sou daltônico. Daltônico para verde e vermelho. E eu trabalhava em revistas de cor. Então, o que você vê, esse vermelho que você está enxergando aqui, não é o mesmo que é para mim. Todo daltônico, tem muito fotógrafo daltônico, cria a sua própria escala de cor. Sim. Só que, como eu não vejo meio tom, a saturação e o contraluz virou característica em função de uma deficiência.
Então, a luz natural também me ajuda. Por quê? Porque eu estou o tempo todo em contraluz. E quando eu estou fotografando pensando em preto e branco. Sim. O meu ato fotográfico é preto e branco. Eu penso sempre em sombra e luz. Porque já que eu não vejo as cores, como a maioria das pessoas vê, então eu me defendo trabalhando com sombra e luz mesmo quando eu estou fazendo coisas coloridas. Eu sei como é. Eu tenho um primo meu que toca comigo, que ele é daltônico, e ele não vê, ele confunde muito azul e verde, não sabe muito, e ele tem uma dificuldade também com vermelho. E ele só sabe que o céu é azul porque disseram para ele. Nossa, então esse é um daltonismo pesado. Ele sabe que aquilo é um azul, então na hora que ele vê algo que é parecido com a Sim, cor do céu, ele já é sabe, azul. isso é azul, Sim. isso é verde, porque ele tem uma outra referência do que é verde. Ele criou a própria, o Pantone dele. Ele criou a paleta de cor e a partir disso ele se orienta. Porque às vezes as pessoas falam, pô, como você fazia coisas coloridas? Simples, você cria uma paleta. E com a analógica era muito mais fácil. Eu trabalhava com filmes. E aí, quando você está com um Velvia ou um Ektachrome, você sabe que o Velvia é mais neutro, o Ektachrome é mais quente e a foto já sai. Ou seja, você clicou, revelou, o cromo já tinha tudo lá. Você não tinha que ficar pensando em filtragem de cor como na digital. Só que muitas pessoas não sabem que eu trabalho basicamente com livros e sempre trabalhei com revistas. A impressão é em CMYK, não é RGB. A gama de cores que todo mundo vê hoje é RGB, está acostumado com a telinha, com a televisão, com o computador, com o celular. E a gama de cores nesse universo que se chama RGB, que se forma cores a partir de RGB, é muito maior que o que você consegue imprimir. Sim. Então, hoje eu sou um bom produtor gráfico porque eu enxergo muito mais a gama do CMYK do que o RGB. Então, eu não estou perdendo nada. Eu consigo fazer a transposição de uma forma mais tranquila. Que legal. Isso fez você criar uma característica de tirar foto contra a luz. E não só contra a luz. Não conscientemente, né? No fundo, hoje eu olhando... foi inconsciente, mas sabe aquela coisa que você tem uma deficiência e começa a usar um caminho diferente para suprir a deficiência? Às vezes as pessoas falam, pô, você tem um contraluz, você tem uma característica de preto e branco parecido com salgado. Essa comparação sempre vem. Não foi que eu bebi na fonte do salgado, não, é que eu tinha que quebrar os meios tons. Por quê? Porque como eu penso o meu preto e branco, quando eu estou fotografando, eu penso em PB. Quando eu faço cor, se eu não vejo lilás, se eu quebrar o meio tom, o lilás não vai aparecer e você vai enxergar ali na faixa do azul, porque tem algumas cores que é sacanagem. Rosa púrpura, isso é sacanagem de vocês. Esse negócio não existe. Aí tem aquelas coisas malucas. E quando você quebra esse meio tom, dá a saturação e trabalha com a base preta na foto, o preto sendo o meu calço de foto, eu consigo mostrar para você o mesmo vermelho que eu vejo. Sim. Então, a saturação e o contraste veio em função da deficiência. Só que quando eu falo saturação e contraste, parece que eu estou falando em cor. Não, mas eu trabalho sempre com sombra e luz. Sim. Eu enxergo sombra e luz, eu não fico olhando se isso é vermelho ou não. Eu fico muito mais na gama de sombra e luz e aí funciona. Eu não sei como deu certo esse negócio e eu hoje sou mais conhecido como um fotógrafo cor do que PB, porque eu trabalhei 20 anos em revista de turismo e de viagem. E era inconcebível o meu diretor de redação permitir uma matéria preto e branco. De vez em quando eu enchia muito o saco, ele falava, agora faz uma para você. Mas as pessoas, quando viajam, e o viajante médio, não pensa em viagem preto e branco. Sim, pensa já no colorido. Gente, isso é bem comum, tá? Se você tinha um estudo que era... o pessoal estava jogando basquete, pessoas que sabiam jogar basquete, acertava na cesta. Jogava para cesta e acertava. E aí colocaram um óculos que ele fazia um desvio na visão da pessoa. A pessoa enxergava um pouco mais para lá. Então, na hora que ela jogava, começava a cair fora. Sim. Só que o teste era... Eles iam ficando meia hora, uma hora. Depois de uma hora,
eles já estavam acertando de novo. Sim. Porque eles já sabiam que se tem tinha um desvio de grau para lá, então é só jogar um pouquinho mais para lá. Sim. Aí eles faziam. Na hora que tiravam o óculos, eles demoravam uns 10 minutos Para para voltar. Sim. Então, o ser humano, ele vai... Ele calibra. Ele vai, opa, é por aqui, é por ali. Isso acontece bastante. Mas legal isso. Você fez a revista muito tempo de turismo. Na verdade... Não foi de cavalo. Eu trabalhei em todas as revistas de cavalo, fui editor de revista de cavalo, e na transição eu fiquei de 89 a 94, só que eu comecei a freelar para uma revista chamada Caminhos da Terra, que na década de 90 era a National Geographic brasileira. O que acaba acontecendo é que eu começo, por conta do trabalho do Pantanal com o Jaime, a revista começa a me chamar com frequência e, de cara, eu já recebo convite para ser editor de fotografia. E aí o cavalo sai da minha vida. Já estava meio perigoso, porque cavalo é uma coisa que não tem valor muito certo, então as pessoas usavam para vender zebra por $1 milhão. Então começou a ficar meio arriscado naquela década de 90 trabalhar com cavalo, porque algumas pessoas começaram a ser presas, enfim. Eu achei melhor mudar um pouco o rumo do negócio. E aí eu passei a fotografar para Caminhos da Terra. Só que o que acontece ali em 94, com a paridade do real e do dólar, o brasileiro começa a viajar. E aí, do núcleo da revista chamada Caminhos da Terra, nasce uma revista chamada Viagem e Turismo, que foi a principal revista de turismo do Brasil por muito tempo. E aí eu era editor das duas. Então, eu fazia viagens tradicionais pelo mundo e pelo Brasil e fazia viagens ligadas à natureza e meio ambiente, vida selvagem, estilo de vida. Era uma revista geográfica. Então, de 92 até 2009, eu fiquei com essas revistas. Quando, em 2001, a Caminhos da Terra foi vendida para outra editora, a outra editora já tinha outra revista de turismo. Então, a minha vida toda no mercado editorial foi antes, teve o cavalo ali, que foi pouquinho, mas a vida toda foi fazendo viagem e meio ambiente. Sempre com duas revistas. Então, uma hora eu estava fazendo, sei lá, Paris, outra hora eu estava fazendo Amazônia. E com uma vantagem, eu era o editor de fotografia e eu escalava. Então, eu estava em uma posição bacana, porque por muito tempo eu fiquei só viajando para fora, e aí isso a oportunidade de conhecer o mundo trabalhando e fotografando é legal. Só que aí deu uma vontade de falar, vou focar só para o Brasil, porque o meu trabalho pessoal é todo focado em Brasil. E aí, em um dado momento, eu passei a só viajar pelo Brasil, e os meus primeiros 2 livros, o Pantanal Último Éden e o Brasil Invisível, foi muito em função das pautas que eu arrumava na revista e fazia coisa para mim. Porque os fotógrafos, às vezes, que trabalham, esquecem que o trabalho comercial ele existe e é possível você tocar também um trabalho pessoal, independentemente do que você faça. Você faz casamento? Quem disse que não dá para você tentar fazer um trabalho pessoal nesse seu trabalho comercial? Você só tem que ligar a chavinha e desligar a chavinha. Claro que com viagem e uma revista geográfica é muito mais fácil. Então, o meu primeiro livro do Pantanal, qualquer reunião de pauta, eu focava Pantanal. Os caras olhavam para mim, pô, de novo não, Pantanal não. E eu fiquei pautando viagens, e o meu primeiro livro, basicamente, foi eu no mercado editorial, em revistas, fazendo material para mim, né, nos intervalos das matérias que eu estava fazendo. Então, além da base que eu comecei em 92 com a viagem com o Jaime Monjardim, que eu processei mais de 100 filmes, que para a época era padrão National Geographic. Tipo, um fotógrafo sair com 100, 120 filmes para uma viagem era uma coisa meio fora do comum. Então, a minha vida como fotógrafo nasce no editorial, e a partir do momento que eu saio da editora, eu abro a minha editora de livros, estruturo os meus livros para mostrar para o mercado que eu conseguia fazer livros, e hoje eu tenho uma editora com mais de 70 autores publicados, autores brasileiros.
Que legal. Autores fotográficos. Isso, a Origem é uma editora que nasceu em 2010 efetivamente. Ela começou publicando os meus trabalhos e aí seguindo, sim, os caminhos do Araquém Alcântara, que percebeu que era muito melhor ele abrir a sua editora do que ficar dando seu próprio material para outra editora publicar, e aí ele faz isso, eu sigo os caminhos, eu acho que é o nosso grande cara de meio ambiente, de natureza, e que abriu um caminho absurdo, só que desde sempre, por estar no mercado editorial, eu sempre quis publicar outros. A ideia de ter uma editora para publicar fotógrafos brasileiros nasceu desde o início da editora, só que não dá para falar, vem editar comigo. Sim. Eu abri caminho, fiz 14 livros meus, e a partir disso eu abri a editora para outros autores. Que legal. O que define uma foto de turismo? Na época, e aí são duas respostas. Uma básica que imagina só, em 96, o brasileiro que mal sabia onde era o Rio de Janeiro começar a viajar para o exterior. Naquela Sim. época, a gente fez um projeto fotográfico para a revista Viagem e Turismo, onde a ideia era pegar o cara na mão. Então, ele tinha que ver a Torre Eiffel, ele tinha que ver Montmartre, ele tinha que ver muito certinho. A Torre Eiffel inteira, não era uma poça d'água refletindo a Torre Eiffel, Sim. porque essa pessoa não conhecia. Sim. Ele tinha que ser apresentado e a revista levava ele na mão falando, olha, no primeiro dia você vai na Torre Eiffel, vira à esquerda, ali está a imagem. Essa era a essência da fotografia de turismo na época, de viagem. Pegava vários pontos turísticos ou pontos do roteiro turístico e apresentava. E tirava foto para o cara ter uma para ele olhar e tentar fazer com que ele chegasse naquele horário. Porque Sim. quando você viaja e vai para criar um interesse, né? Para aquele, nossa, que legal. Sim. Isso daqui, quero ir. E estar naquele lugar na hora mais bonita e com a luz mais bonita. Que a gente, na revista, fazia fotos e as pessoas queriam ficar no mesmo hotel, com a mesma janela, repetir a foto. Isso acabou criando um hábito de... Essa revista acabou formando esse viajante, esse turista meio acidental. Só que, em um segundo momento, onde o brasileiro já passa a viajar, e aí a gente está falando de outro nível de pessoa, para mim, a fotografia de viagem está muito mais ligado às sensações que ela passa do que a descrição do lugar. Eu hoje, se eu vou para Paris, eu nem fotografo a Torre Eiffel. Para quê? A Torre Eiffel está lá, todo mundo vai ver. Eu quero muito mais dar a sensação de Paris, eu quero dar muito mais a sensação do que aquele lugar e o que ele passa, quem são as pessoas, quais são os hábitos. Ou um personagem. Exatamente. E o que já era feito, se você pegar os grandes livros de fotografia dos fotógrafos da década de 40, 50, 60, quando você pega a Europa e os Estados Unidos, você vê a essência do lugar. E eu acho que a fotografia de viagem, quando você busca a essência do lugar, ela é muito melhor do que você descrever aquele lugar. Isso não vale só para viagem. Eu acho que a fotografia tem um poder de passar a essência e não apenas descrever. Então, o que eu busco, não só na fotografia de viagem, como qualquer fotografia que eu faça, é a essência daquilo que eu estou querendo mostrar e não a descrição daquilo. Sim, porque para que a pessoa que esteja vendo, né, sinta a vibe do lugar. Né? Sim. Para que ela também consiga se transportar para dentro da fotografia, né? E mais, é nessa hora que o autor está mostrando o seu lugar. Quando eu começo a ser subjetivo em mostrar um lugar como Paris, Pantanal ou qualquer outro, eu estou mostrando o meu Pantanal, a minha Paris, a minha Londres, a minha Amazônia. E aí eu acho que a linguagem, a língua chamada fotografia se expande, porque aí você é um indivíduo mostrando o seu lugar, que ninguém vai fazer igual. Quando você passa a descrever, você passa a linguagem do cartão postal que todo mundo reproduz. Quando você busca a essência disso, você está criando em cima de um lugar que você está apresentando a sua visão daquilo. Sim. Isso talvez não seja tão difícil das pessoas entenderem,
Porque o Instagram meio que fez isso. Exatamente. Você tem várias pessoas, sabe, o seu blogueiro, o seu vlogueiro, o seu Instagramer, o seu TikToker, que ele não tá, às vezes ele não tá viajando porque ele quer não, né? Ele Sim. tá, é pago para ele fazer ali, então ele vai no cafezinho e aí ele tira uma foto, aí ele cria um clima, ele faz todo, lógico que é diferente da fotografia, mas ele está criando uma vontade para a pessoa da visão dele. E aí, às vezes, as pessoas querem ir exatamente onde o cara do Instagram foi, Exato. na mesa que ele sentou para conseguir a mesma visão. Mas eu acho que as redes sociais, nesse sentido, fizeram muito bem a fotografia. Sim. Tem algumas pessoas que são muito críticas porque falaram que popularizou. Muito pelo contrário. Eu acho que trouxe pessoas que jamais consumiriam fotografia a passar a consumir fotografia. Sim. Consumir mesmo, olhar. Você fica olhando o Instagram do outro e quanto mais bonito é o Instagram do vizinho, você começa a visitar. E você passou a se preocupar em produzir imagens para contar o seu dia a dia. Sim. Eu lembro... logo no começo do Instagram, estou falando em 2011, 2012, eu estava no aeroporto e aí eu vi um casal e aí a menina falava para ele, não faz isso não, porque você está em contraluz com o celular. O conceito de contraluz na fotografia é complicado. A Kodak lá com o filminho Gold botava o solzinho, fazia esqueminha para você não usar o contraluz. No celular, você passou a aprender fotografia, Sim. Passou a aprender estética, composição, os filtros do Instagram ou os filtrinhos que vem no app, as coisas que as pessoas passaram a usar, é Photoshop. Na verdade, você está tratando imagem. Sim. A imagem ganhou uma sofisticação e um nível de importância na nossa sociedade moderna que vem, sim, das redes sociais. E aí... o fotógrafo fala, e o que eu faço? Dançou, vai ter que ser melhor. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo melhor, as pessoas estão enxergando mais. Então, qual é a função do fotógrafo que vive disso? Extrair muito mais, buscar linguagem diferente, buscar um approach Sim. diferente. E, a partir daí, ter capacidade técnica. Porque, às vezes, as pessoas falam, vou fazer, sou intuitivo. Intuitivo, mais ou menos. Se você não tem a capacidade técnica para trazer aquilo que você está vendo para a imagem, como que você vai realizar essa imagem? Sim. Então, para a gente hoje que vive de fotografia há muito tempo, ou quem está entrando, tem um desafio muito maior. Por quê? Porque o mundo está com um monte de imagem boa. Se você abrir um Instagram de alguém que não se considera fotógrafo e faz um tipo de produto, ou cachorro, ou pet, ou viagem, ou qualquer coisa, você vai falar... como que ele consegue? E sem falar que o equipamento celular tem um monte de chinesinho trabalhando lá dentro. Por quê? Porque você tem a HDR pronto, você tem equilíbrio de luz pronto. Se você tentar fazer uma foto com a sua câmera profissional e com o celular, talvez você não chegue, se você não for técnico o suficiente, Sim. com a mesma qualidade do celular. Eu já ouvi isso acontecendo, de alguém com celular tirar uma foto, aí um fotógrafo que estava ali foi tirar foto e a pessoa, mas o celular está melhor. Sim, sim. Principalmente em situações de luz complicadas. Isso, o celular ele tem... Então, uma coisa interessante que você falou, antes de completar esse celular, é que querendo ou não, a régua subiu um pouquinho. Subiu muito. Porque as pessoas estão consumindo muito mais imagens do que Sim. consumiam antes. As pessoas gostando ou não da linguagem da internet, né? De produção de vídeos e imagens da internet, gostando ou não, mudou. Subiu aqui, então o cara profissional tem que saber fazer melhor do que aquilo para apaixonar, né? Para deixar Sim. a pessoa interessada. Mas o celular, ele tem umas facilidades que a câmera profissional não tem. Você não tem coisas prontas. Esses HDR, para quem não sabe, é quando você pega 3 imagens em exposições diferentes, sobrepõe uma em cima da outra e você tem a melhor exposição ou a melhor possível numa foto só. Para você fazer isso na câmera profissional,
Ou você tem que habilitar o HDR para que ele faça as 3 fotos, depois ele processe e junte. Ou você tem que fazer isso e depois se realizar isso no software. O celular, ele não tira as 3 fotos. Ele, numa foto só, ele sobe a exposição, diminui a exposição, pega do meio, junta as 3 e te dá. Só que ele faz isso muito rápido. Então, em algumas situações, o celular, ele te entrega uma imagem melhor. Muito mais, sim. Porque ele te entrega mais rápido a coisa. E se você, ainda mais uma forma de consumo que a gente tem hoje, que é o consumo que acaba. Né? Tem algumas fotos que elas são feitas para acabar, sim, tipo sim. stories. Ele é feito para acabar. Você vai consumir aquilo, depois de um dia, ele acaba. Ele te dá a possibilidade de você tirar ótimas fotos, sendo que esse consumo vai ser de um dia só. Sim. Então o que? Imagina que tá num pôr do sol lindo. Aí o cara pega o celular, foto linda. Você não, tira foto. Aí vai pro computador, passa a noite inteira editando. Tenho a minha foto, posto no Stories, 1 hora, um dia acaba. No fundo, é comparar aquele cara que ia para a festa com a Polaroid e o que ia com a máquina fotográfica. A Polaroid sai na hora, rapidinho, enquanto o cara tinha que processar. Sem falar que a qualidade da fotografia de smartphones subiu muito. Hoje, um celular faz o que eu não fazia em 2001 com a minha primeira câmera digital. Só que aí tem o problema. A gente levantou a régua em termos de qualidade, a gente tem os selfies, vamos chamar de autorretrato para ficar mais bonito. Você tem gente fazendo autorretrato muito bem. Agora, se você começa a tentar viver de retrato, ou você é muito melhor que todo mundo que está se autorretratando muito bem, ou você dançou, ou você cria a sua estética e cria algo que vai além do que a gente está vendo, ou você morreu na praia. Sim. O único problema dessa rapidez e essa coisa efêmera das redes sociais é que a gente está no século mais fotografado e eu não acho que o nosso acervo de imagem vai chegar ao próximo século com o maior acervo existente. Por quê? Porque virou efêmero. Sim, os consumos são... Você não está preocupado com... por duração. Exatamente. Porque, no final das contas, vai acabar o Instagram, que vai acabar, toda rede social acaba. E vai acabar o Instagram, acabou suas imagens. Acabou seu banco de dados. Isso já aconteceu. A gente está falando do Instagram, mas o Orkut, quando acabou, foi um desespero para quem tinha lá. Sim. Tinha lá 3 dias para tirar todas as suas fotos de lá e quem não tirou, dançou. Então, tem uma frase que um tratador de imagem, que é fotógrafo e artista plástico, que chama Ricardo Tilken, disse uma vez para mim que eu nunca esqueço. A fotografia só se realiza impressa. Se a gente não passar a imprimir isso, a gente vai perder a nossa história. Eu dou aula de fotografia, levo alunos para viagens fotográficas pelo Brasil e pelo mundo e sempre brinco. Um dia vai surgir uma grande tempestade solar e vai desmagnetizar tudo que vocês fizeram. E aí o que vai valer vai ser o livrinho que está impresso. As minhas fotos estão impressas, de vocês não. Então comecem a imprimir. Porque a gente perdeu esse hábito. Sim. E aí, esse hábito descomprometido de ter uma festa de família, os seus filhos, a sua viagem, a gente perdeu um pouquinho dessa coisa do imprimir a imagem, porque está tudo nas redes sociais. Isso. E que no final das contas, tem o exagero da tempestade magnética, porque se acontecer uma tempestade magnética, é a última coisa que você tem que se preocupar. Com a fotografia. A fotografia. Mas o consumo dela pegando... É diferente. Tá? É diferente, ó. Pensa. Quantas fotos você tirou na sua última viagem? Você nunca viu. Você não viu. A não ser no preview ali review de 5 segundos, 10 segundos... Você não viu as outras 3.000 fotos que você tirou, jaz esquecida em algum HD. No HD?
que você não viu e nem vai ver. E ninguém, não é só você, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, você tá lá. Eu tenho uma experiência com... Eu tenho empresa que está há 10 anos no mercado que se chama Origem Expedições e que leva muita gente para viajar. Quando eu passei a fazer fotolivro para essas pessoas da sua viagem, os parentes dessas pessoas passaram a acreditar que essa pessoa realmente fotografava. Por quê? Porque o cara viajava o mundo e estava lá no HD. Aí ele começa a fazer livros e que hoje a gente também, por conta da tecnologia, tem condição de fazer um livro desse de um único exemplar e você ter na sua casa e mostrar para os amigos. E aí você passa a ser fotógrafo, porque não está mais no HDI nem no seu Instagram. Sim. Até porque você... chamar alguém em casa, mesmo com um bom vinho, com um bom queijinho lá, ligar a televisão, ligar o computador e ficar passando, insuportável. É insuportável. Os mais velhos vão lembrar dos grandes slideshows que você fazia. As pessoas chegavam com carrosséis e você pensava o quanto você ia dormir pela quantidade de carrossel. Ninguém vai passar isso. E tudo bem que o Instagram ajuda as pessoas a olharem em tempo real aonde você está e vendo a sua produção. Sim. Mas quando você imprime... você fez uma viagem para a Amazônia. Acabei de voltar com 9 pessoas recebendo 9 livros diferentes do seu material. A sensação da pós-viagem, de continuar viajando naquelas imagens e mostrar para outras pessoas é muito legal. E o nosso tempo moderno perdeu isso. Sim. Embora o mercado fotográfico, e aí eu estou falando da alta fotografia, nunca teve tanto fotolivro quanto nos últimos 10 anos. Assim, eu estou no mercado de fotografia há muito tempo, a gente circula festivais, a gente vê um movimento de produção e a necessidade dessas pessoas estarem imprimindo seus trabalhos, suas narrativas visuais, está muito maior do que há 10 anos atrás. No Festival de Tiradentes, por exemplo, a gente tinha a gente como livraria, a Origem também tem, a editora Origem tem uma livraria, mais a Lovely House, mais a livraria do festival, você tinha 500 títulos de fotografia em um evento. Isso é muito legal. Então, eu não acho que o Instagram ou qualquer outra rede social está tirando a necessidade da impressão. Só que o fotógrafo médio, que não vive de fotografia, vai perder tudo na tempestade solar se ele não começar a imprimir isso. E as pessoas que ele gosta não vão ver as suas fotos, as suas viagens, as suas experiências. Porque, no fundo, a fotografia nasceu para registrar experiências. E ela nasceu a partir do momento que você conseguiu registrar a imagem em algo físico. Sim. Que você conseguia mostrar. Gente, antes da Lu falar ali, é só você pensar. Dá o Instagram na mão de alguém, ninguém passa 2 minutos no Instagram, tá? No Instagram da pessoa. Você fala, olha meu Instagram. A pessoa vai pegar, legal. Legal, pronto. Acabou. Agora, se ela estiver na sua casa e estiver com um álbum, esse álbum dura. Sim. É uma experiência que, se você fizer, dá um álbum, vai passar, aí vai comentar, vai falar. É um consumo diferente, tá? E talvez aqui não é nem a crítica à rede social. A ideia talvez não seja essa. É só para dizer assim, é diferente os consumos. Sim. E o físico, as pessoas consomem mais tempo na imagem. No Instagram, talvez por olhar fotográficos que temos, você ainda fica percebendo detalhes, olha a foto, enquadramento, vê um detalhe aqui. A maioria da pessoa nem vê detalhe, quando está na mão, vê mais. Porque pega, olha, vê, olha isso, olha aquilo. E o perigo também é que as redes sociais buscam estética do like. Sim. Se ela consegue a sua fórmula, ela tem uma fórmula não pela estética visual, não pela comunicação visual, e sim pelo like. Claro que uma coisa leva a outra, mas a gente tem muito pacote pronto. Eu acho meio maluco as pessoas venderem action de tratamento de imagem. Eu vejo algumas pessoas falando, mas peraí, mas você está vendendo a sua personalidade, então eu vou comprar o filtro Sebastião Salgado, aperto lá e sai o Salgado. Agora eu vou no, Cássio Vasconcelos, a luz dele.
É tão estranho isso, porque eu acho que o grande barato da fotografia é você ter a sua foto, a sua imagem, a sua visão. E está tão fácil hoje você tratar isso, você comprar um setzinho de tratamento, pô, você tem já, é fácil fazer. Então, a gente corre o risco da pasteurização. Embora acho que quanto mais gente olhar imagens, mais imagens serão consumidas. Então, a gente está em um boom de imagem digital no Instagram, mas daqui a pouco volta, daqui a pouco o negócio acerta. Como eu falei, por números, por experiência própria, a gente nunca teve tanto fotolivro no Brasil quanto nos últimos 10 anos. E exatamente no momento das redes sociais bombando. Sim. Diga. Eu ia falar justamente que talvez esse fato da gente ter mais fotolivro nos dias de hoje seja realmente uma forma de contrapor Sim. essa efemeridade, sei lá como é que chama, do Instagram e dessas redes sociais, que a fotografia virou quase que fator essencial, né? A gente tinha um Facebook que era muito texto, hoje em dia o Instagram é foto, mas é isso, é muito efêmero, né? As pessoas passam e 2 segundos depois nem lembram o que viram. E aí eu tava pensando sobre essa coisa do negativo e do HD, era mais ou menos isso que eu ia falar, e me remeteu ao meu curso, a minha graduação em fotografia, que a minha professora dizia assim: faz tal projeto, sai pra rua, fotografa não sei o quê, me traz 9 fotos. E aí você sofria para escolher aquelas 9 fotos e xingava a professora porque você tinha levado 12 e ela falou, não, eu quero 9. E você tinha que se livrar daquelas 3 fotos. E aí eu pensei, gente, o filme era isso, né? Você tinha 36 poses, quando muito, senão era 24, né? Não era? Isso. O filme era 24 e 36, né? E aí você já fazia essa escolha antes, né? Você prezava cada fotografia e depois você mostrava para sua família 36 fotos, Sim. né? Hoje em dia é isso, são 2.000 fotos no HD que ninguém vai olhar, ninguém vai ver, ninguém vai ter a paciência, porque não foi nem feita uma escolha, uma seleção daquelas fotos, o que você quer mostrar, então ficou essa coisa meio jogada mesmo. Então eu também sempre penso isso, imprima as suas coisas, né? Eu acho que ali você já faz uma escolha, você faz uma seleção e aí você passa o que você quer mostrar, né? E aí você tem uma questão que veio com a digital. Quando a gente está falando do universo analógico, eu falei que em 92 eu levei 100 filmes. 100 filmes. Era 36 poses, você tirou as 6 ali só para... Você está falando de 3.000 cliques. Qualquer um hoje, numa viagem, faz 5.000 cliques. Eu falei que em 40 dias eu fiz 3.000 cliques. Eu lembro de, no desespero, ir para o Japão fazer uma matéria de, sei lá, 20 páginas com 10 filmes na bolsa. 10 filmes vezes 30, gente, 300 cliques. O ato fotográfico era um ato pensado. Sim. É claro que quando... A escolha vinha antes do clique. Exato. Com a digital, isso aí não são os que não são profissionais. Os profissionais falam, agora eu posso. E começou a disparar muito e você ter um número de imagens que dificulta até a escolha dela. Quando você está em uma cena boa, você faz, às vezes, 500 imagens de uma sequência. Você fala, como que eu vou editar a melhor de 500? Às vezes as pessoas nem escolhem, elas fazem os 3.000 cliques e nem elas olham. Exato. Até porque, não é nem a apresentação para as pessoas. Até porque é insano, você não vai conseguir. Mesmo quem está trabalhando vai ter dificuldade e vai errar. Ok, mas isso não vai ter jeito. Isso não acaba. Eu acho que a possibilidade de usar muito rascunho facilitou a vida e facilitou a vida do fotógrafo que não era técnico. Então, tem muita gente que, na passagem da analógica para digital, ficou muito bravo, porque o cara era técnico pra caramba, ele fazia aquilo em 10 filmes, só que agora pode alguém que não é tão técnico fazer em 3.000 o que ele fazia com 300. Porque hoje você clica, deu errado. Clica, deu errado, clica, deu errado, Exatamente. clica, deu certo. E aí você vai apurando até tecnicamente o seu trabalho. Só que, de novo, será que a tecnologia é ruim
Não, muito pelo contrário. Aquele que estava antes e que tinha o domínio técnico daquilo vai ter que se reinventar, vai ter que melhorar. E mais, gente, eu acho que a gente está no século da imagem. A fotografia já não é mais só fotografia. A fotografia é uma língua, como o português, como o alemão, como qualquer outra língua. E quanto mais você dominar essa língua, mais você vai conseguir se comunicar. E aí, o grande segredo das redes sociais, às vezes você olha alguém lá do sertão de Pernambuco estourando no Instagram ou em qualquer outra rede, porque ele aprendeu a lidar com aquela língua que usa imagem. E a partir disso, ele vai conseguir se comunicar melhor. Então, para todo mundo que trabalha com imagem, vamos falar os fotógrafos, ele sim vai ter que estudar muito mais. Ele não vai ter que ficar em técnica, ele vai ter que ir em museu, vai ter que ver artes visuais, vai ter que ler muito, vai ter que se reinventar, porque o domínio técnico sobre essa arte de fotografar já foi. Você não precisa mais daquele domínio técnico antes para fazer uma grande foto. Agora você precisa ter muita informação e muita formação para construir uma imagem e construir uma narrativa. Quando a gente fala no meados do século XIX, onde um fotógrafo tinha que ser quase que um químico, ele tinha que ser um professor pardal para conseguir a imagem boa, hoje o celular faz que meu filho de, 13 anos possa fazer a mesma foto genial que eu, tecnicamente falando. Só que se os fotógrafos não passarem a perceber que a fotografia está na essência daquilo que você quer transmitir, daquilo que você quer captar, que vai muito além da técnica, você perde a formação. E, claro que o Picasso só chegou no cubismo tendo um domínio técnico absurdo do clássico. Não é jogar a técnica fora, mas a técnica só não basta. Sim. Eu tendo a achar que qualquer artista, independente de qual que seja, fotografia não é muito diferente dela, que eu acho assim, qualquer pessoa consegue fazer algo genial. A questão é na foto. Qualquer um consegue fazer uma foto bonita. O profissional, ou esteticamente interessante, ou estimulante, enfim. O profissional, ele consegue acertar mais vezes. Replicar. Ele consegue replicar aquilo. Você pode pegar alguém e falar assim, a foto é lindíssima, ou estimulante, ou interessante, mas ela só fez aquela e ela não consegue produzir outras. Do mesmo jeito que alguém pode fazer uma receita ótima. Sim. Mas um profissional da cozinha consegue replicar aquilo dali várias vezes ou em várias comidas diferentes e ter algo interessante ali. E mais do que isso, a assinatura. Quando você vê uma imagem do Cartier-Bresson, você sabe que é do Cartier-Bresson. É quando você cria o seu próprio estilo e a sua própria assinatura, e aí vale para a cozinha, vale para a fotografia, vale para o cinema, vale para qualquer coisa. Você reconhece aquele autor. E eu acho que isso é um grau de maturidade que nem todo mundo vai chegar. Mas quando você começa a se preocupar a contar a sua história do seu jeito, ao invés de ficar replicando dos outros, a sua história é única. Eu acho que isso vale para qualquer um que tem uma máquina fotográfica. Por quê? Porque vamos pensar quais são os principais assuntos fotografados desde o início da história da fotografia. Família, o cotidiano familiar, as suas viagens e seu dia a dia. A gente, na verdade, quer reproduzir a nossa vida ali e fazer com que ela fique mais eterna, mais perene. Se você começa a fazer isso com seus filhos, se você começa a fazer isso com o seu dia a dia, imagine depois de 50, 60 anos, você retomar aquelas fotografias impressas, porque o Orkut já era, o Instagram já era, o Facebook já era, mas retomar aquelas fotografias impressas. A velha história da caixa de sapato, as fotografias colocadas na caixa de sapato, que você vai revisitar. Você vai revisitar a sua história. E se você... como a conversa ligada à fotografia, tiver um pouquinho de técnica, saber um pouquinho de coisas, fazer um curso ali e ter essas preocupações, a sua história vai estar muito melhor contada. Sim. E acho que a gente busca na fotografia contar a nossa história. E aí estou sendo bem individualista mesmo, a minha história. Quando eu saio para fazer um livro do Pantanal, embora eu estou retratando o Pantanal, eu estou contando o meu Pantanal, o que eu sinto desse lugar. Sim.
E isso qualquer um pode fazer. Ou o que você acha interessante olhar naquele lugar. Sim. E nenhum Pantanal vai... Se você for para o Pantanal, Sim. você vai ser completamente diferente do meu, que vai ser completamente diferente dela. E isso é o grande barato dessa brincadeira chamada fotografia. Porque a gente hoje tem oportunidade de se divertir com isso. Não é mais aquele negócio de eu fotografar, tem que economizar, porque o filme custa tanto, ai, vai ver lá, vai não sei o quê. Quanto mais você tiver informação e mais você divertir contando a sua própria história ou contando histórias, isso vai virar um ato de prazer. Sim. Para você. Só dar uma dica. Para você que é novinho, tem aí 20 anos, eu tenho uma notícia para você. As coisas acabam, tá? Quando você é um pouco mais velho, você entende que as coisas nascem e morrem. O que você acha que é muito essencial, tipo rede social, ela não existia até pouco tempo atrás. E a gente não sabe se ela vai existir daqui a 10 anos. E aqui não é a ideia, aqui não é a crítica dizendo assim, bancando o discurso tipo, tudo isso vai acabar. Não, porque a gente realmente não sabe. Há 10 anos atrás não tinha, 20 anos atrás não tinha conceito de rede social. É uma coisa muito nova esse negócio da gente publicar textos, publicar fotos, era uma coisa que não passava nem na cabeça. E às vezes a gente acha que isso vai ser... não, mas não vai ter o Instagram, mas vai ter outra. Talvez sim, ou talvez não tenha. Sim. Talvez pode ser que daqui a 10 anos todo mundo sature de rede social e seja uma coisa que as pessoas não consumam mais. Então, as coisas acabam. Então, a forma de consumir que a gente tem hoje pode ser que não exista daqui a pouco. E talvez a fotografia impressa ela esteja durando um pouquinho mais, tá? Porque a fotografia já faz um tempo que existe. A impressão dela já faz um tempo que existe. E antes da impressão, a gente tinha quadros. Sim. A gente tinha pinturas, que, no final das contas, é a mesma coisa, né? Fotografia, pintura com a luz. A gente só aprendeu a pintar de outra forma. Sim. Então, ela já está durando bastante tempo e se mostrou algo que, mesmo com redes sociais, mesmo com essas coisas, a gente continua tendo a fotinho na estante de casa, a fotinho ali que é física e te ajuda a se teletransportar para aquela época, seja de uma viagem, seja de um filho, seja de um momento especial. Então, eu queria... você falou do Pantanal, né? E aí eu queria retomar esse tema. Você ficou 10 anos fotografando o Pantanal, é isso ou mais? Eu fotografo o Pantanal desde 92, então eu já estou há 30 anos fotografando o Pantanal. Esse livro específico foi um livro de 10 anos. Eu comecei a fazer Vaqueiro das Águas em 2010, 2011 e estou lançando esse ano. E antes disso, qual foi o livro que você também fez do Pantanal? Sim, os meus trabalhos são sempre trabalhos de fundo. Quando eu fui para o Pantanal pela primeira vez, em 92, eu voltei com o material e sabia que aquilo ia virar um livro. Eu comecei em 92 e meu primeiro livro do Pantanal saiu em 2007. É um trabalho de fundo. Eu tenho um livro chamado Brasil Invisível, que eu comecei em 98 e lancei ele em 2012. Eu acho que a fotografia documental carece de trabalhos mais consistentes e mais longos. Por quê? Porque o Brasil Invisível se propunha a fotografar um Brasil nos rincões do Brasil, em todos os estados brasileiros, em pessoas que estavam passando por um momento de vida que acreditavam que iam deixar de ser invisível. Só que a gente está falando de um país muito grande e visitar rincões do país e conseguir juntar um número de imagens significativas e histórias significativas demora ano. Às vezes a gente olha e fala, o Salgado começou lá com Trabalhadores, depois ele fez Êxodos e Gênesis. Isso é uma trilogia pensada. Ele praticamente trabalhou 30 anos na vida dele em 3 livros. Às vezes, essa coisa do efêmero, de ser rápido, vamos fazer um livro em uma viagem de 5 dias, eu saio com um livro, dá para fazer, dá, mas o quanto é consistente e o que você quer do seu trabalho.
Não acho que não é possível, acho que dá para coexistir as duas coisas, mas a essência da fotografia documental, para livro, são trabalhos mais de fundo. Eu não tenho nenhum livro documental meu que eu não tenha trabalhado menos do que 5 anos nele. Então, é isso que eu queria perguntar. Qual que era sempre a temática na sua cabeça, né, para esses livros? Ou seja, o que você queria mostrar? E também eu queria saber como é que foi esse processo. Você começou fotografando em filme e aí passou para o digital, né? Como é que foi esse processo de fotografar por tanto tempo no mesmo local, em filme, depois digital? Se isso foi uma questão para você ou não? Se você pensou em continuar registrando em filme em algum momento? Ou se você já pulou para o digital rapidamente, quando, né? Como é que foi isso para você? Vamos começar pela questão mais fácil, que é o meio. Digital ou analógico, hoje é muito mais uma questão do resultado que você quer ter. Por quê? Porque a prata te dá um resultado e o pixel te dá outro. É fato. São formas diferentes de captar a mesma imagem. Só que, para os saudosistas do analógico, ele lembra o seguinte: você ia fazer o filme e tinha um negócio chamado scan, que é o quê? É o que a máquina fotográfica faz. Ele transforma aquela imagem física em uma imagem digital. Você tinha uma digitalização de imagem que hoje, se comparar com os sensores das máquinas atuais, aquele scan que digitava aquele analógico era muito ruim. Mas muito ruim. Hoje, qualquer câmera top, com o sensor top de qualquer marca, vai fazer muito melhor que qualquer scan que eu já vi na vida lá atrás. Scan cilíndrico, scan plano. Gente, não tem, tecnicamente, evoluiu. Porque o investimento tecnológico foi feito. Foi feito. E aí as lentes são melhores, o sensor é melhor. Agora, acho que o analógico acaba? Não, porque você tem a coisa do artesanal. Hoje, meu trabalho, eu passei mais da metade da minha vida profissional na vida analógica. Quando eu vou fazer um digital, eu tenho um monte de softwares que buscam filmes. Eu trato o meu material com... eu escolho, esse livro vai ser com T-Max 3200. O que é isso? T-Max 3200 era um filme preto e branco da Kodak que tinha um grão absurdo, só que tinha características de contraste. A minha formação está ligada ao analógico. Se eu pensei em mudar, não, porque hoje você tem software que reproduz o analógico. Reproduz, gente. Reproduz o grão. Não é ruído. Ele vai lá e coloca o grãozinho que você tinha lá. E se o cara não sabe muito bem, porque hoje pouca gente consegue distinguir o que é uma foto analógica ou digital na impressão, só os mais velhões, não vai perceber a diferença. A tecnologia trouxe vantagens, facilidades. Quando você pega um sensor que te dá 3 steps no preto, na baixa luz, 3 degrauzinhos, gente. Ele consegue trazer o que uma película não trazia. E o grande problema da digital no começo era a alta luz, que foi rapidamente resolvida. Agora, a digital está buscando a baixa luz. Então, você tem uma gama e uma curva na baixa luz e na alta que a película não consegue e não vai conseguir. Então, a gente tem mais tecnologia para captar isso. Então, se me derem filme, eu vou bem de filme, só que aí eu vou usar uma máquina digital para digitalizar aquela imagem física ou uma máquina digital, seja ela qual for e seja ela qual marca for. Porque hoje até o celular tem capacidade de você conseguir uma boa reprodução, uma boa ampliação. Agora, fotografar muito tempo um lugar. O que é isso? O fotógrafo documentarista, por essência, ele tenta buscar as transformações que acontecem nesse lugar. O Pantanal que eu fotografei em 92 não existe mais hoje. Quem, por acaso, assistir a novela Pantanal que está passando na Globo e pegar a novela que acha no YouTube, a novela de 90, vai perceber que falta água. O Pantanal de 90 tinha 30% mais água do que o Pantanal de hoje. E aí você pensa, isso é bom registrar? Para um fotógrafo documentarista, ele está registrando a transformação no mundo. E gente discutindo se existe aquecimento global, mudança de temperatura. Isso é número, é fato. Eu vou ao Pantanal, no Pantanal todo, porque o Pantanal é grande, mas eu
conheço todas as regiões do Pantanal e sei que aquela árvore de 30 anos já não vai pegar água na época da chuva. E isso é evidente. E o que a fotografia documental serve para isso? Mostrar para vocês que não têm a condição de ficar acompanhando isso por tanto tempo e vendo a transformação do que está acontecendo no mundo. E aí vale para tudo. Quando você pega o Salgado agora fotografando aquelas tribos originais, aquelas etnias que, se nada mudar, vai acabar, ele busca uma estética que lembra muito mais década de 40, aquela coisa antropológica para registrar aquele ser que pode não existir daqui a pouco, porque está arrumando para isso. E aquele registro, gente, vai ser o registro que a gente olha livros do fim do século XIX e olha, aquilo não existe mais. Então, a fotografia também, como papel social e de documentação, ela é muito importante. E aí, baixando um pouco a bola e falando, poxa, mas e a história da minha família, do meu filho que nasceu, cresceu, foi para a formatura? Eu acho que quando a gente fala dessa fotografia mais possível para todo mundo, a pessoa passa a entender por que alguém fica 30 anos fotografando um lugar. Por quê? Porque todo mundo que teve uma maquininha fotográfica, que fez o seu filho na maternidade, vem fotografando até hoje, e se esse filho tem 30 anos, e ele pegou todas as etapas e transformações da vida desse filho, não é diferente que a minha experiência de fotografar 30 anos no Pantanal, a Amazônia, o sertão. E acho que a fotografia se presta a isso. Eu acho que fazer um discurso de impressão, vamos imprimir, eu acho que dá para coexistir. O não impresso e impresso, mas quando você imprime, você tem história. E aí a gente volta para as comparações. Quando a televisão surgiu, falaram que o rádio não ia acabar. E a gente aqui está fazendo um podcast, que você poderia existir sem imagem. Quando falaram que o vídeo surgiu, o cinema ia acabar. O pessoal consome tudo sem imagem. Exato. Coloca para ficar ouvindo. Mas você coexiste. Eu acho que essa coisa de coexistir e a tecnologia vindo e te dando opções é muito legal. E o fato das pessoas estarem fotografando, elas estão se educando visualmente. Sim. E exigindo mais das marcas, sim, dos logotipos. Percebam que a gente passa por uma revolução de imagem, que a gente já não aceita mais qualquer coisa do ponto de vista de imagem, mesmo que essa imagem esteja sendo feita em um celularzinho. Sim. Então, eu acho isso bom. Agora, aonde vai dar, não tenho a menor ideia. Mas uma coisa boa é que eu estou vendo livros serem impressos. Sim. E se a gente fosse discutir, não, é tudo digital, esses livros não estariam surgindo. Sim. É que, no final das contas, ninguém sabe para onde o mundo está indo. Tá? Ninguém sabe para onde vão as coisas. Mas o que dá para perceber é que quase sempre assim, existe uma radicalização do uso, depois ele volta. Ele volta, sim. Sim. Quando estava lá o cinema preto e branco, sem fala. Aí vem o cinema com fala e com cor. Vai acabar. Não, só mudou o jeito. Sim. Aí vem a TV, aí vai acabar o cinema. Não, só mudou o jeito. Desculpa, vem o rádio, aí vem a TV. Aí não, o rádio vai acabar. Não, as pessoas não estão consumindo de um jeito. Aí vem streaming, vai acabar o cinema. Não, só vão consumir de outra forma. Sim. A fotografia digital é só uma forma de consumo, quanto a fotografia impressa é outra forma de consumo. Sim. O que pode acontecer é você mudar as proporções, que antigamente, por exemplo, para você assistir qualquer filme, você tinha que ir no cinema. Então, a proporção do cinema era muito maior. Agora que se você tem streamings, talvez a proporção do cinema diminua. Não acabe, sabe? Diminua um pouco, continue aqui. As formas de consumo são diferentes. Quando eu quero algo mais grandioso, eu vou no cinema. Quando eu acho que não vale a pena, eu assisto no streaming e tá tudo certo. E é a vida que segue. Isso... Só mudou as formas de consumir. E outra coisa interessante que você falou, a pessoa fotografar em casa, né? Ela está fazendo um documentário. Sim, exatamente. Essa pessoa é um fotógrafo documental da sua própria vida. E isso é até interessante para quem é fotógrafo documentarista e não sabe por onde começar.
começa em casa. Sim, os assuntos não tão distantes. O seu bairro, Sim, sim. o esporte que você faz, você pode documentar. Você pode documentar a sua própria família, a decoração da sua casa, Sim. porque isso vai mudando. E depois, em 20, 30 anos, você tem um trabalho incrível Sim. mostrando como foi a evolução do seu bairro. O que tinha, o que deixou de ter, o que começou a ter, as transformações estéticas, isso é muito legal. A qualidade do trabalho executado não está diretamente ligada à distância que você tem que percorrer para fazer esse trabalho. E as pessoas esquecem, às vezes, que você tem uma grande tendência a trabalhar com acervo de família. Acervo de família não conta a história de uma família só, conta a história de todas as famílias. Você se reconhece ali, mesmo não sendo a sua. E isso é legal. Então, a fotografia hoje, com a tecnologia, te dá possibilidades de, poxa, você tem 2 empresas hoje que te possibilitam fazer um livro. Ir lá, entrar, baixar o software dele, que é a Digipix e a Ipsis Pro, você joga as suas fotos e recebe o livro em casa. Gente, isso era impossível há 20 anos. Isso ou era muito caro. E não é legal você ter lá as suas viagens todas impressas para seus amigos ver, sua família ver, porque o álbum de retrato do passado nada mais é que a possibilidade do fotolivro de hoje. Sim. As famílias faziam seus retratos, compravam um álbum maravilhoso, papel vegetal, colocava cantoneira. Pô, eu, quando ainda vejo esses álbuns, é muito legal. E as pessoas se emocionam com isso, seja lá qual idade tenham. Eu não me emociono tanto no Instagram. No Instagram é um consumo rápido. Então, eu acho que as duas coisas podem existir, mas... E eu acho que a fotografia começa a se apurar meio que automaticamente. A gente percebe que quando está na hora de imprimir coisas, é só você perder um HD. E todo mundo já perdeu um HD. Tem uma hora que, vou fazer 20 backups. Não, tem uma hora que você começa, até por gosto, a imprimir. Poxa, hoje você tem a possibilidade de ter uma impressora de qualidade na sua casa e imprimir uma fotografia como o Minilab imprimia antes, é genial. Pô, você só tem que tomar cuidado porque a tinta é cara. Se você gostar da brincadeira, você está roubado. Mas você tem hoje a possibilidade de ter uma impressora em casa, ter um celular ou uma câmera, fazer coisas, gravar coisas. E tem que lembrar que a rede social que está pegando hoje já não é mais foto, é filme. E aí você vai falar que o cinema vai acabar por causa do TikTok? Ou que vai se transformar? Mas você tem uma linguagem rápida com o TikTok, com os stories, com as coisas, que também remete um pouco ao Super 8 lá de trás. Sim. Lembra que o Super 8, você comprava um filminho de acho que 3 minutos e fazia festinha de aniversário ou casamento em 3 minutos. E aí você tem grande parte dos cineastas que surgiram foram por conta daquele tempinho de gravar em Super 8. Eu acho que as coisas mudam, mas a gente continua falando da mesma coisa, que é se expressar a partir de imagens, ou em movimento, ou imagens congeladas. Que legal. Você documentou o Pantanal, né? Mas você não vive lá. Não, mas reza a lenda que eu vivia. A grande piada na redação é que eu sempre ia ver a família que estava lá, que eu deixei, né? Porque Você recorrente. É que eu vou, nesses 30 anos... Você é tipo o velho do Rio. Mais ou menos isso. É que eu vou ao Pantanal todo ano, pelo menos uma vez por ano. Nesses 30 anos, eu nunca deixei de ir ao Pantanal, com exceção do primeiro ano de pandemia. Sim. Mas... eu terminei esse trabalho e fico bem, qual é o próximo trabalho que eu vou fazer lá no Pantanal? Aí eu vou pensando outras coisas. Sim. Então, essa é a questão. Quando você não é do local, o seu olhar é um pouco diferente em questão de se acostumar. Quando eu dei a dica de fotografe em casa, fotografe o seu bairro, às vezes na cabeça da pessoa ela pode pensar, mas... Não tem o porquê.
Não é que não tem um porquê, é que você vive no meio. Então, talvez o que não seja interessante para você é interessantíssimo. A única coisa que não é interessante para você é porque você vive aquilo todo dia e você acha aquilo a coisa mais normal do mundo ou a coisa menos interessante do mundo, e talvez seja. Mas os melhores trabalhos que se tem de lugares são das pessoas que estão lá, vivem lá, sabem o que é lá. Eu tenho me preparado para fazer um livro sobre o sertão há 30 anos. Eu não sou do sertão, eu não tenho família no sertão, eu não tenho raiz no sertão, tirando raízes culturais de literatura, cinema, música. Quanto mais você entende o lugar que você está fotografando e quanto mais você pertence àquilo, você consegue trazer um olhar muito próprio. Sim. E o que você falou, ninguém vai fotografar melhor o seu bairro do que aquele cara que conhece o padeiro, conhece a esquina, conhece a criança que está brincando de bola. Eu acho que quanto mais você viaja, e aí hoje eu posso falar que eu sou meio pantaneiro, eu viajo há 30 anos, eu entendo mais aquilo, mas a minha primeira viagem para lá foi um desastre do ponto de vista de deslumbramento. O deslumbramento é bom, mas ele te impede de enxergar coisas que eram muito óbvias. Claro que esse olhar virgem é bom, mas quanto mais você se aprofunda e quanto mais você está no lugar ou fotografando aquilo que você realmente entende e compreende, o trabalho é mais consistente. Claro que aí a gente está falando não do ponto de vista de trabalho, e sim de registro. Sim. Mas para trabalhar, quanto mais você conhece, melhor. As pessoas falam, por que você ia para um lugar, repetia? Porque, na verdade, a segunda vez é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda, e você vai se aprofundando nisso e tirando aquele olhar quase que estereotipado. Porque você tem um problema, você tem imagens pré-concebidas na cabeça quando você vai para algum lugar. E você só abstrai essas imagens pré-concebidas quando você começa a enxergar aquele lugar na sua essência. Sim. E outra, o documental ele não necessariamente precisa ser belo. Não, aí depende da estética que você quer seguir. O Salgado é muito criticado pela estética da pobreza, que eu acho uma bobagem. Ele, na verdade, ia para aqueles lugares, aquela é a assinatura de luz dele, e ele fazia aquilo ficar bonito. Ok. No fundo, aquilo ficar bonito chamou a atenção de muito mais gente do que se aquilo ficasse feio. O que é o belo e o que é o não belo? Isso também é extremamente subjetivo. E aí é só você pegar padrões de beleza ao longo da toda a história da humanidade, você vai ver que esses padrões mudaram. Eu acho que o mais importante que pensar no belo ou não belo é qual é a história que você quer contar. E como você quer contar essa história. A partir disso, você começa a criar o seu roteirinho de captação de imagem, se é PB, se é cor, se é digital, se não é. É a intencionalidade, Sim. é você saber que história você quer contar, como você quer contar e para quem você quer contar. Sim. Porque se eu estou fazendo um livro infantil para crianças até 10 anos, a minha forma de fotografar muda completamente. Se eu quero ficar vendendo muito livro, a primeira coisa que eu não faço é fazer preto e branco. Por quê? Porque o cor vende mais do que o PB. Sabendo lidar com isso, você consegue lidar com o seu assunto fotográfico. Sim. E, de novo, cuidado com achar que a melhor máquina do mundo vai fazer o melhor trabalho do mundo. Não é verdade. Eu acho que a educação do olhar é muito mais... Gastar com a educação do olhar vale muito mais do que gastar com equipamento. E eu só bato um pouco na tecla do ser perene, porque às vezes, aí eu citei o Salgado algumas vezes, ele falou, com o celular, com essa coisa de celular, a fotografia acaba. Se ficar tudo no celular, acaba, porque a gente não vai ter registro, mas no fundo é mais uma máquina fotográfica. A questão é ver o que você quer. E quem curtia, a Polaroid volta, vai e volta, vira e mexe, mas daqui a pouco vão ter umas impressorinhazinhas ligadas ao celular que você pode imprimir a foto e ficar dando de presente. A foto impressa é muito legal. E se você tem o hábito, não de imprimir tudo, mas imprimir, você vai acabar gostando disso, colocando na sua geladeira, colocando no seu porta-retrato, colocando na parede, porque outra coisa,
Eu conheço muita gente que fotografa muito, tecnicamente falando, que faz expedições fotográficas com a gente e tem coisas maravilhosas e não tem uma foto sua na parede. Você fala, pô, peraí, o hábito, se não vier o hábito de imprimir, colocar na parede, colocar no porta-retrato, o hábito de impressão não vai existir. Sim. Duas coisas interessantes, assim, uma é do Belo que eu falei, para dizer assim, o documental teve uma exposição, esqueci o nome dela, aqui em São Paulo, já faz um tempinho já, que era mostrando a Itália da época das máfias. Então Estava no Moreira Salles, isso, é uma fotógrafa. Isso mesmo, sim. Uma fotógrafa. Isso, com muito sangue. Isso, era muito sangue, e era para mostrar, era registrar a época sim, ali. Sim. Então tinha gente morta, tinha gente em situações de violência, ou em situações só de registro da população em si, e não necessariamente tinha uma estética bela, de um sol, de uma luz bonita, mas a beleza da fotografia era ter documentado. Sim, aquela sensação. Sim. Então, o documental não se perde muito no algoritmo do Instagram, que precisa sempre estar esteticamente bonito ou aceitável, que às vezes o documental não é sobre isso, é sobre documentar. Lógico, se você conseguir, em certa medida, fazer um documental bonito, sim. Você tem alguns pontos. Agora, não necessariamente. Às vezes, o documental é para documentar a situação. Mas mesmo naquele material, eu não lembro o nome da fotógrafa, é um material lindo que o Moreira Salles trouxe, tem livro, mas se você pegar todo o material dela e pegar todas as regras estéticas, está tudo ali. Sim. No fundo, é o assunto que choca a gente. E se você pegar as grandes fotos icônicas do fotojornalismo, não é o belo que predomina, e sim o assunto em si. Se a gente pegar a foto da Doroteia Lange... O registro histórico. Exatamente, da moça com os filhos da depressão americana, aquela foto você fala, nossa, ela expressa aquilo que aquele momento dizia. Mas, de novo, esteticamente está tudo ali. Ela não foi um acaso, não foi só um registro daquele lugar. O fotógrafo, para conseguir ter essa construção de imagens icônicas e que vai chamar a atenção de muita gente, ele tem que ter, sim, o domínio técnico, o domínio estético, estudar e saber o que ele está fazendo. Sim. Algumas vão ser mais belas, outras menos belas, dependendo do assunto que você está fotografando. Sim. E não acho que é condenável ou não você retratar qualquer tipo de assunto do jeito que você quer, é o seu jeito, é a sua forma de se expressar. Então, eu acho que nesse ponto a gente está muito bem servido. A gente está em São Paulo, que a gente tem Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural, MASP, MIS, lá embaixo, lá na USP. Você tem um monte de museus que estão trazendo a fotografia muito mais do que antes. O próprio Moreira Salles está com a exposição do Daido, uma expressão da fotografia japonesa pós-guerra genial e que muita gente nunca ouviu falar e pode entrar lá de graça. E, ao mesmo tempo, está com a exposição do Walter Firmo. Hoje você tem, para quem gosta de fotografar, tem opções de ver trabalhos legais, trabalhos de fundos, que vai ajudar você também a fotografar. Às vezes as pessoas que fotografam acham que o ato de fotografar é só estar clicando. Quanto mais você vê a imagem, mais você vai construir sua imagem melhor. Sim. E, no fundo, quando você vai para uma exposição do Daido, que é pós-Segunda Guerra, você vai ver a visão do Oriente sobre aquilo que aconteceu e a forma como ele retrata o mundo. Da mesma forma que aí, mais colorido, uma estética mais bela do Walter Firmo, trazendo essa população dos morros, das comunidades cariocas, do samba, você vai olhar e falar, nossa, que lindo. Eu acho que a fotografia tem isso, encantar de formas diferentes, pessoas diferentes. E a gente hoje, por conta da internet, tem a opção até de estar no Acre e ver a exposição pelo computador. Sim. Então, a gente vive um momento muito
propício a ver coisas legais. E acho que é isso. Eu acho que o ato de conviver com a fotografia e conviver no mundo visual está muito forte hoje. Sim. E isso eu acho que não muda mais. Sim. E uma segunda coisa é dar uma câmera profissional para uma pessoa que não tem conhecimento ou olhar fotográfico, ela não vai conseguir tirar nada ou vai tirar muito pouca coisa. Agora, dar um celular para um fotógrafo profissional, por causa do olhar fotográfico, Sim. ele vai conseguir arrancar mais coisas, tá? Então, o olhar fotográfico, às vezes, ou muitas das vezes, ele é mais importante do que a máquina e do que o equipamento, tá? Então, busca o olhar fotográfico. É mais interessante você entender esteticamente como funcionam as coisas, onde o enquadramento é legal, onde a luz está bacana. Conhecimento técnico é interessante porque você consegue... imagina que você teve uma ideia genial de fazer um bolo. Só que você não tem o conhecimento técnico do que a margarina funciona, do que a manteiga funciona na massa. Se eu colocar floco de arroz ao invés de outra coisa, o que ele vai mudar na estrutura da massa? Como você não tem um negócio técnico, o seu bolo não sai. Sim. Ou, se sai, sai meio... Sai o pudim que você tira e ele desmonta, assim, porque você não sabe tecnicamente como fazer aquilo ficar firme. Na fotografia não é muito diferente, se você não souber tecnicamente resolver as coisas. Você não consegue transformar o que está na sua cabeça. Sim, porque eu acho que o seu limite técnico está em conseguir fazer o que você viu virar real na imagem que você está captando. Sim. A partir disso, se você é mais ou menos técnico, cada um vai saber qual é o seu limite e o que você precisa para conseguir registrar. Se você está olhando algo e esse algo não vira imagem por problema técnico, aí vai estudar. Aí vai saber qual é o problema, que é a receita de bolo. Se você não tiver um mínimo conhecimento, você não vai fazer o bolo. A vantagem a receita de bolo está na internet. Então, você consegue hoje, com muita facilidade, ser um pouco autodidata. É claro que eu acho essencial fazer cursos, ter alguém te ensinando, olhar, a pessoa indicar coisas. Isso é legal, mas hoje já é possível você ter informação sentar em uma sala de aula. Você consegue arrumar um carro só olhando coisa no YouTube. Você consegue fazer tudo, fotograficamente também. Sim. Todo conhecimento lá tá ali lá no YouTube. A questão é que quando você tem um curso, ele é uma assessoria para você. Olha, ao invés de olhar essas milhares de coisas... Olha só isso. Olha só isso por enquanto. Sim. Olha aqui, vê, é desse jeito que faz, assim. O curso, ele sempre te dá um caminho. Sim. Porque senão você vai ter que ficar testando as milhares de coisas do mundo para ver o que funciona ou deixa de funcionar. Sim. O curso está aí. Pantanal. Você começou já fotografando digital? Não, em 92 não existia digital. Desde Foi lá 92. atrás. E aí vem uma pergunta que você tinha me feito dessa transição. O Pantanal eu fiz com o meu filme por excelência, era o Chroma, era o Velvia, que era um filme da Fuji, que tem até uma grande briguinha entre Fuji e Kodak. A Fuji tinha as cores mais vivas, e a Kodak tinha as cores mais vivas e a Fuji as cores mais reais. O Velvia é um clássico dos filmes, assim como o Ektachrome da Kodak. Eu usava um filme que não era tão quente, e aí já vem a influência do cavalo, porque eu não podia mudar pelagem de cavalo, então o Velvia foi o que se adequou e fiz a vida toda. A minha transição de analógico para digital se deu em 2002, porque eu era editor executivo e cuidava do departamento de fotografia de uma editora. E aí a questão foi econômica. A gente gastava uns 1.000 rolos de filmes por mês. Quando eu fiz as contas para o meu diretor financeiro que a gente não ia gastar mais aquilo, ele falou, agora.
Tanto que a redação foi uma transição complicada. Eu mesmo, para fazer a transição, eu fiquei durante um ano inteiro fotografando com o Velvia e com uma câmera digital, para entender a curva do Velvia. E mais do que isso, o Velvia era da Fuji. Eu comprei uma câmera da Fuji onde a curva do Velvia era a curva dele. Você podia optar lá pela curva do Velvia na câmera ou o standard. Então, a minha transição foi um ano fazendo a mesma foto com as duas para não perder a minha característica. Por quê? Porque a digital você tem um problema. A construção da imagem é completamente diferente. O RAW carece de preto. Você não faz um arquivo cru igualzinho. Fotografar em JPEG. Na época, até a gente não tinha dinheiro para cartão, o começo foi um JPEG, mas foi uma transição bem complicada. No começo, você não tinha como segurar alta luz. Pô, eu faço contraluz a vida toda, e o meu contraluz no primeiro ano de digital, segundo ano, terceiro ano, foi um inferno. Por quê? Porque a digital estourava a coisa. Mas eu acho que todos os que passaram por isso tiveram a sua fórmula e o seu caminho. Hoje eu não consigo nem pensar mais como era antes, porque imaginar que eu estou saindo para fotografar com 2 cartões, um computador, um HD e ficar descarregando, putz, eu não fico mais preocupado com o filme passando na maquininha de raio-x, eu não fico pensando se eu vou tomar chuva e aqueles filmes vão inundar. O mundo mudou, era mais romântico? Era legal? Era tenso, principalmente porque o meu tipo de foto, eu viajava o mundo, e você ir para o Japão para trazer uma matéria com 10 filminhos e os filmes velarem, era meio pesado. Então, a gente tinha que ter um controle absurdo de laboratório, de temperatura de revelação, e isso também me ajudou a criar processos. Eu acho que, para qualquer fotógrafo que trabalha com isso, quando ele cria os seus processos e repete esses processos, quando dá um erro, ele sabe onde foi. Então, eu tinha o mesmo laboratório, eu sempre sabia quando eu ia entrar em laboratório do meu material e de todo mundo, quantos banhos aquele laboratório tinha dado. Por quê? Porque se você pega uma química zerada e uma química com 500 filmes processados, você já mudou a sua revelação. Aí o mesmo filme, a forma de armazenar o filme do mesmo jeito. Quando você cria processos, isso vale para digital, para analógico, para qualquer coisa, você sabe onde deu pau. Muita gente hoje tem câmera com 2 slots e ao invés de fazer um backup, ela soma. Aí um cartão dá pau e aquilo não foi feito para somar. Aquilo foi feito para você ter um backup na câmera, porque o grande problema de perder foto está muito mais no cartão do que no HD. Sim. Os fabricantes não fizeram os 2 slots de cartão para você ficar somando. E quando você começa a criar os seus processos, fica mais fácil. E aí você não tem esse problema de como você está fotografando e para qual lugar você vai. O que você tem que levar, qual equipamento. Porque a pergunta mais básica é, putz, que lente você usa? Cara, depende. Se eu tenho uma 200, 400 ou uma 800 e vou para o meio do mato, eu vou ter que carregar. Pode ser que eu não use, mas a hora que aparecer o Jaguar Dart na minha frente e eu não tiver um 800, o Jaguar Dart não vai ser feito. E aí, na fotografia, principalmente as pessoas que não vivem disso, procuram as fórmulas prontas. Sim. Qual lente que eu compro? Qual máquina que eu compro? Eu uso que ISO? Depende. Eu acho que se você usar isso como uma grande diversão, uma grande brincadeira no bom sentido, você vai buscar informação e essa informação vai ser divertida. E aí, se você tem um kit de lentes absurdo, não tem jeito. Ou você leva todas, ou você vai sentir falta de uma. Mesma coisa o tripé. Às vezes você leva o tripé em uma viagem inteira e usa em uma foto só que se ele não está lá, você não faz a foto. Sim. Às vezes é para aquela situação específica. É. E aí, você vai ter que aguentar carregar ele o resto da viagem só pela situação específica. Sim. Sobre seus cursos, né? Como funciona? Vamos lá. O que é os cursos? Vamos lá. Eu comecei a fazer viagens fotográficas por
demanda de pessoas que compravam os livros. Ah, como que é isso? Como que eu faço essa foto? Como que eu vou no lugar? Ah, posso ir na sua mala. Ah, posso ser assistente. Aí a piada virou tão grande que um dia eu falei, então tá bom, então eu vou viajar, vou trabalhar e vou convidar pessoas para me ver fotografando. Isso começou lá atrás. Ainda quando eu estava na Terra, eu fiz algumas coisas e isso foi aumentando, aumentando. Só que para você levar alguém para ensinar, você tem que formatar a coisa, não é só acompanhar. Eu não acredito nisso que a pessoa vai me olhar fotografando e está tudo bem. E a partir de 2011, a gente criou uma empresa, eu e a Rita Barreto, que é outra fotógrafa, criou uma empresa onde o que esse cliente ganhava? Para você ir para o Pantanal e fazer esse livro, ou para ir para qualquer lugar e fazer foto, você tem que ter uma superprodução. O que é superprodução? Você tem que saber que lugar que é, o que você vai fotografar, mapear o que é fotografado, mapear a hora, mapear tudo isso, e isso a gente fala, legal, esse é um dos elementos desse pacote de viagem fotográfica. Então, a pessoa vai olhando toda a produção que eu faço para os meus livros e para minhas fotos. Só que, se eu tenho a produção e eu tenho um vaqueiro lá no meio do nada, pronto, por que eu não dou uma aula de panem para ele? Não é melhor dar aula de panem no sertão aqui fazendo com a bicicleta? Aí eu pensei, porque eu gosto de dar aula, pensei, vou fazer uma viagem fotográfica onde a produção que eu já tinha para as minhas viagens exista, mas também que eu vou dar conteúdo para essa pessoa. Eu vou ensinar a fotografia de fato. Mas como assim? Você não fotografa? Não. Quando eu estou viajando, eu não fotografo. Eu uso o celular, uso algumas coisas, tem que ter a câmera até para a pessoa achar que eu sou fotógrafo, então tiro lá uns cliques, mas a ideia é com que as pessoas fotografem, eu ensinem elas a resolver problemas que elas não saberiam, do ponto de vista técnico e do ponto de vista estético. E aí, como eu sou meio maluco, eu falei, só que não basta eu falar, porque eu posso falar e a pessoa não pode entender. Então, todo mundo que viaja, eu vejo todas as fotos que todos fizeram na viagem. Leva o computador, olha, e à noite a galera fica todo mundo olhando as fotos dos outros e a gente fica discutindo fotografia. Só que, de novo, eu também não acho que isso é o suficiente. Por quê? Como eu acredito que a fotografia é uma forma de contar história, e você está viajando para contar a história da sua viagem, o conceito de narrativa visual e o que é um verbo, o que é um sujeito, o que é um predicado na fotografia para você contar uma história, isso também embute. E a partir de uns anos para cá, a gente começou a fazer com que o aluno fizesse um livro na sua viagem. Então, o que a Origem Expedições faz? Primeiro, é especializado em Brasil. Por quê? Porque esse é o meu foco de trabalho. Eu só levo pessoas para onde eu já trabalhei, principalmente produzindo livros por muito tempo. Então, todos os biomas brasileiros são contemplados e em lugares que a pessoa não pode chegar sozinha. Por quê? Por que eu vou fazer Lençóis Maranhenses ou Jericoacoara se você faz sozinho? Não, eu vou levar você navegando pelo Médio, Rio Negro, chegando no Parque Jaú, que você vai chegar comigo ou comigo. E aí você cria um atrativo que já era tradicional, tanto Europa quanto Estados Unidos. Se você pegar em Europa e Estados Unidos, que tem o maior número de pessoas que usam a fotografia como hobby, tem muito fotógrafos de grandes revistas que fazem isso há 20, 30 anos. Por quê? Porque chegar em Masai Mara e fazer o crocodilo pegando o gnu na travessia não era tão simples assim. Então, esses fotógrafos que sabiam como fazer passaram a ensinar. Por quê? Porque a fotografia virou algo que todo mundo queria consumir. Então, a Origem trabalha nisso e mais do que a fotografia. O que a gente tenta fazer é você que gosta de fotografia viver uma experiência. Mais do que conseguir o descanso de tela da Adobe, aquela foto perfeita, aquela coisa, e sim a sensação de estar contando história com o seu material. E por conta da pandemia, quando tudo parou, eu passei a dar curso de produção de narrativas visuais, produção de fotolivro. Então, a gente ficou 2 anos trabalhando pelo computador, dando cursos de produção de fotolivro. Claro que isso acontece por quê? Eu trabalhei em revista, então eu sei fazer fechamento de revista. 2, eu sou diretor de arte,
Nem todo fotógrafo é diretor de arte. 3, eu tenho uma editora de livros. Então, as pessoas também olham assim, vamos viajar com ele porque, poxa, ele tem uma editora de livros, que a gente tem fotógrafos muito conhecidos no cenário nacional. Então, o negócio acabou surgindo meio que por acaso. As pessoas queriam saber como eu fotografava, eu levei, aí os livros substituíram as revistas, a ideia de publicar outros fotógrafos vem também da revista, porque eu publicava um monte de gente, e aí eu, no fundo, só estou reproduzindo o que eu fazia na década de 90. Que legal. E aí, para conhecer, a gente tem Instagram, Origem Expedições, e para quem quiser conhecer a Origem, é origem.com.br ou Editor Origem. Isso aparece na primeira pesquisa do Google. Ou se te procurar no Instagram também. Também, E meu Instagram é aberto. Às vezes as pessoas falam, não vai responder. Gente, eu respondo todo mundo. Tendo internet, é na hora. Porque eu acho que qual é o papel da gente que fotografa, da gente que tem pessoas que querem saber o que a gente faz e que consomem a nossa fotografia? Pô, a gente tem que dar informação, sim, tem que atender, tem que... Por quê? Porque essas pessoas que perguntam são o nosso mercado. Sim. E aí a gente está falando, a gente está aqui na Canon. Sem essas pessoas, vocês não vendem equipamento, eu não vendo foto. Eu acho que a gente tem um mercado muito pequeno no Brasil de fotografia. E ele vem crescendo muito em função da facilidade que as pessoas tiveram de acesso a fotógrafos, a empresas, a viagens, e isso aumentou um pouco a massa crítica de consumo de fotografia no Brasil. Legal. Perguntas, produção? Eu queria saber mais sobre o seu livro que você está lançando, né? Uhum. Vamos lá. Vaqueiro das Águas nasceu em uma vontade de fazer algo mais profundo no Pantanal. Quando eu fui para o Pantanal pela primeira vez, o meu Pantanal Último Éden é um livro mais geográfico, onde o encantamento pelo Pantanal, pelo lugar, pela geografia do lugar, pelos bichos, acabou me tomando de assalto, e é um livro mais geográfico. Só que Vaqueiro das Águas conta a história do homem que ocupou aquele lugar. E o Pantanal, ele é 70%, 80% de propriedade privada. Não existe grandes reservas no Pantanal. Foi o estilo de vida desse homem que aprendeu que é o ciclo das águas, do encher e da vazante, e respeitando esse ciclo, respeitando aquele meio, é que ele ia conseguir criar gado ali. Não é que esse homem pantaneiro é bonzinho, não, ele percebeu que se ele respeitasse a natureza, ele ia conseguir ter o ganha-pão dele. E, a partir disso, eu volto para o Pantanal para um segundo livro para contar a história desse homem, que há 300 anos está lá e que está passando por transformações bem pesadas e que ele também está se perdendo, essa cultura tradicional está se perdendo. E se a gente não tomar cuidado, e aí a gente fala, aí eu abro para o mundo está perdendo um pouco a ideia dessa cultura tradicional salvando algumas coisas. São as populações tradicionais que têm muito mais a ensinar a gente, a como lidar com isso. Nesses 30 anos, o Pantanal perdeu 30% de água. Isso significa que os caras têm mais área para colocar gado. Isso é bom ou isso é ruim? Depende, eles estão num dilema, porque se colocar mais gado, esse gado pode não ter mais água, pode não ter mais pasto. Agora, será que essa água faltou por quê? Porque fora da bacia pantaneira estão se fazendo coisas que prejudicou ali. Mais do que isso, a gente tem um país e um mundo que está todo interligado. Quando você detona a Amazônia, a chuva da Amazônia não desce para o Pantanal. E eu acho que, nesse ponto, qual é o trabalho fundamental da gente que produz conteúdo, seja vídeo, seja foto? É mostrar para as pessoas, a partir de coisas belas, e aí eu acredito nessa estética, que quanto mais você olhar isso e mais se encantar por isso, mais você vai cuidar. E eu tenho um bom exemplo. A gente sempre faz uma viagem por ano para ver onça pintada no Pantanal. Fotografar onça pintada em um lugar que é muito especial e que, se o cara não tiver uma foto de onça pintada boa, a gente devolve o dinheiro. Ou seja, ele vai fotografar, vai conviver com
a onça, vai ver como ela vive, como ela age. E em 2020 o Pantanal pegou fogo, pegou 30% do Pantanal e incendiou. E a região nessa reserva de onça também pegou fogo. Todos os meus clientes que foram para a onça perguntavam se podia ajudar. Como você preserva quando as pessoas conhecem? Quando ela viu a onça, quando ela viu o filhotinho da onça, queimou o lugar, ela vai pensar, putz, aquela onça vai sumir. Quanto mais você der essa informação para o maior número de pessoas, mais a gente tem chance de preservar coisas que estão acabando. O Salgado fez um trabalho gigante para documentar a Amazônia e tem povos ali que correm sério risco de não existir daqui 10 anos. E, olhando aquelas fotos, indo para o Sesc Pompeia, que a exposição está lá, o livro é legal, quando você olha aquilo, mesmo sem conhecer a Amazônia, você fala, putz, se você tem a oportunidade de não assinar a caneta para destruir alguma coisa, para defender o garimpo ilegal, ou para defender o desmatamento, se você tem esse envolvimento emocional com o lugar, se você conhece o lugar, você preserva. Sim. A preservação está diretamente ligado a você conhecer o lugar e a importância do lugar. Então, os meus trabalhos ligados a meio ambiente, a documentação do nosso país, dos rincões e da população, da geografia humana que a gente tem, que é linda e que a gente tem muito a aprender, está muito mais ligado a mostrar para as pessoas da cidade que país que a gente vive. E, depois de viajar para mais de 100 países, uma coisa dá para garantir, a gente vive num dos países mais belos do mundo. E eu acho que a fotografia tem esse poder. Quando você começa a fotografar e a mostrar, é legal, porque as pessoas passam a querer preservar. Sim. E o Instagram e a fotografia do celular tem um papel fundamental. Eu falo isso para todo mundo que viaja comigo. Quando a pessoa vai lá e fotografa no Instagram e marca lá que é bonito, que aquilo tem que ser preservado, alguém vai ler aquela mensagem. A gente tem uma rede construída hoje que a gente pode fazer alguma coisa. Sim. E se a gente não começar a pensar, a fazer concretamente algo, isso aqui, tanto o Pantanal, quanto a Amazônia, quanto as grandes reservas naturais do mundo vão embora. E estão indo já. Cabe a gente a tentar mudar isso, e eu acho que a fotografia tem papel fundamental nesse momento. Mostra pra gente a capa do livro. Vamos lá. É um livro completamente PB, quase completamente. Eu brinco com o daltonismo em um capítulo. É um livro mais conceitual, eu não descrevo esse homem pantaneiro, e sim mostro muito mais o estilo de vida. Ele está ali, mas não é um livro descritivo. Ele não tem texto, né? Tem texto. Eu tenho um texto de suporte no começo. Não é todas as fotos, né? Eu tenho... Nesse caso, eu nem legenda nas fotos eu coloquei. Então. E foi de propósito. É para você ver a foto e você sentir a foto. Exatamente. E sentir o Pantanal. E aí o que eu digo que é a brincadeira do daltonismo é que eu literalmente brinco com a foto colorida e PB, como eu enxergo e como vocês enxergam o que eu enxergo. Porque o Pantanal, para mim, também foi onde eu descobri o magenta, eu descobri a palheta de cor. A minha palheta de cor vem do Pantanal. Sim. Porque como eu trabalhei com muito filme com o Jaime Monjardim, eu fiquei processando o filme e ele foi me ensinando coisas ali, sem ele saber que eu era daltônico, e a minha palheta de cor foi construída no Pantanal. Então, é um livro que, para quem gosta de natureza, é legal. E sugiro para quem gosta, dá uma ligadinha. Eu não gosto de fazer propaganda de TV aberta, não, mas a novela Pantanal tem mostrado umas coisas legais e belas que vai fazer você ter vontade de conhecer aquela região, que é uma das regiões mais lindas do mundo. Sim, e é interessante você colocar em preto e branco, porque... Na hora que você diz Pantanal, a primeira coisa que a gente lembra é colorido. Foi de propósito. Foi de então propósito. Você lembra de verde. Aí você ter o livro
80%, 90%? 90%, até mais. Tem 4 fotos, 5 fotos coloridas. É muito interessante, porque aí você enxerga outras coisas. Mas a ideia do preto e branco, nesse caso, foi isso. Foi da essência do Pantanal. Por quê? Porque as cores são muito fortes e predominantes e, às vezes, a cor acaba sendo uma distração Sim. em alguns momentos. Principalmente quando eu estou retratando esse homem, porque aí você vê realmente a essência dele. E, para a decepção de muita gente, eu sou um fotógrafo preto e branco. Embora muita gente me conhece como alguém que publicou a vida inteira a cor, eu vejo o mundo em preto e branco. E aqui, para mim, também é quase que uma vingança, que a editora é minha, o livro é meu e eu não tenho mais amarras a seguir. Vejo o mundo pela minha percepção, pela minha ótica. E, para finalizar só, gente, se você for viajar para qualquer lugar em questão turística, sabe? Se você quiser ver beleza, esquece os outros países, tá? Fica no Brasil. Brasil é muito melhor do que todos. Brasil tem área de pântano, tem área de floresta, tem área de sertão, tem praia, tem gelo. Ai, mas não neva aqui. Vai lá, lá embaixo do sul, sim, que tem. Aqui o Brasil... ele tem muito roteiro turístico que você pode aproveitar. A gente ainda tem um problema de infraestrutura. Quando você fala Estados Unidos, você vai para qualquer lugar aluga um carrinho lá e para em qualquer lugar. A gente ainda tem um problema. Sabe criar qualquer roteiro para eles. Exatamente. Mas, do ponto de vista de beleza natural, a gente não deixa a desejar para ninguém. Muita gente que viaja comigo faz muita coisa lá fora. De repente está no sertão, nos canyons malucos, fala, isso aqui parece não sei o quê do Dead Valley. Eu falei, pois está aqui, é mais barato, não é em dólar. E quanto mais você conhece o seu país, mais você valoriza ele, que eu acho que a gente também está precisando disso. Isso é verdade. Qual que é o seu Instagram? Valdemir Cunha. Valdemir Cunha, facinho de achar, não tem erro, só colocar lá, vai estar lá você lá. Tem o da editora também, não tem? Editora Origem. Que é também fácil e, se quiserem conversar, tirar dúvida, saber de alguma coisa, eu respondo para todo mundo tendo internet. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pelo convite. Gente, acompanhem ele na rede social, acompanhem o Canon College também na nossa rede social, Canon College Oficial. Conheça os nossos cursos, são cursos básicos, introdutórios de foto e vídeo. Então, procura lá, a gente tem mais de 9 cursos. Um deles você vai achar interessante para você fazer. E aí depois procure para também fazer esse roteiro turístico aí do Valdemir, que é bem interessante. É um pacote, né? Que aí tem viagem, tem fotografia, tem roteiros, hospedagem, mas tem a aula também, porque não é só levar lá e tirar foto. Não. É uma questão de consultoria. Vai estar lá, vai te apresentar os melhores lugares, você vai tirar foto e vai ainda ter a consultoria ali para saber onde melhorar, onde não, para onde você tem que olhar, talvez seja melhor fazer assim. E não é só no Pantanal, né? Não, é o Brasil inteiro. A gente faz todos os biomas, e inclusive algumas etnias. A gente está indo para o Chavante em agosto, que é uma viagem muito mais de experiência. Eu brinco que a fotografia é só desculpa para estar convivendo com eles. Olha, que interessante. Então, acompanhe ele na rede social para você sempre estar acompanhando isso de perto. E acompanhe nosso podcast aqui na Canon BR. Não esquece de curtir e compartilhar o nosso podcast aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima.